Boa noite a todos. É sempre uma alegria poder falar em nome de Jesus, trazer um pouco dos estudos e reflexões que a gente tem feito ao longo da vida, tentando sempre unir a psicologia com a doutrina espírita. Ou seja, nós somos espíritos imortais e a psicologia estuda o comportamento humano. E nós aqui sabemos que estamos encarnados, esquecidos do passado, mas trazendo todas as nuances, cicatrizes, as questões que deixamos para serem resolvidas, as pendências que temos diante das leis divinas. Então, a nossa vida atual nada mais é que o reflexo de nossas vidas passadas. E, pensando nisso, eu pensei em estar falando num tema que é estritamente importante, porque todos nós somos doentes pedindo ajuda, né? Doentes do espírito. E procuramos sempre a cura, né? Mas a cura espiritual. Então, um pouco, como é que é essa cura espiritual? Então, um pouco disso que a gente vai falar hoje. Será que existe cura espiritual? Como será que isso funciona, né? Hoje em dia se tem muito estudo em cima do problema de saúde e a questão das pessoas mais religiosas, qualquer que seja a crença religiosa, e a relação com a saúde e doença, tá? Nos Estados Unidos, existe um estudo de um cientista, a maior autoridade mundial em termos de estudo envolvendo a ciência e a religião. O quanto os aspectos da religiosidade podem interferir na nossa saúde, tá? Então, ele se chama Dr. Harold Koenig, tá? Dr. Harold Koenig, psiquiatra, professor de psiquiatria na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ele, como eu disse, ele dirige um centro de estudo de teologia e ciência nos Estados Unidos. Nos últimos 15 anos, mais ou menos, os Estados Unidos têm dedicado grande parte da verba científica, verba econômica para estudos científicos, tá? Nesse sentido da relação espiritualidade e saúde, tá? E ele então a pessoa que tem mais de 40 livros publicados, pesquisas mesmo científicas, em cima de que, sim, o quanto você ser religioso interfere na sua saúde, tá? Bom, ele cita o caso da senhora Harris. Essa senhora desencarnou há uns 2, 3 anos, mais ou menos 2, 3 anos atrás, nos Estados Unidos, numa casa de saúde, tá? Casa de repouso, com 101 anos de idade, lúcida, e os familiares relataram que ela estava entoando um cântico religioso no momento em que a sua respiração foi ficando ofegante e gradativamente apagou.
Morreu, né? Como se diz na linguagem comum. E deixou um leve sorriso na boca, que era, como dizem os familiares, que ela fazia quando ela estava muito feliz. Um caso excepcional, lúcida, até o último momento. Quando ela completou 100 anos, um ano antes do desencarne, foram entrevistá-la, perguntaram qual o segredo de uma vida tão longa e saudável, porque nosso corpo é como uma máquina, vai deteriorando, mas à medida que você vai envelhecendo com sabedoria, você pode envelhecer melhor. Aí ela disse que o segredo era esse, a fé que ela tinha. Não se relata qual a religião que ela professava, tá? Mas a fé que ela tinha, a família e não beber e não fumar. Necessariamente nessa ordem. E ela falava que a ordem era importante. A fé, a família, não beber e não fumar. Veja que fé. Poucos dias antes do desencarne dela, ela costumava, como ela fez durante a vida toda, receber pessoas para encorajá-las, dar uma palavra de esperança, consolá-las, dar orientação para a sua vida, né? Então, uma pessoa que teve a felicidade de sobreviver, viver até o final, até os 101 anos de idade, né? Dizem que futuramente o nosso corpo vai até 130 anos. Já ouviram falar isso? Só, assim, por conta dos tratamentos e anti-envelhecimento, vitaminas, enfim, tudo que a ciência tem nos proporcionado, né? Mas a gente precisa saber utilizar, né? Ter uma boa condição de vida, mais saudável, menos estresse, para que a gente possa conseguir isso. A fé e o estresse estão estreitamente relacionados. Existem estudos, e disso a grande maioria dos médicos reconhece como real, né? Que a fé está estreitamente relacionada com baixo nível de estresse, né? E por que isso? Porque a pessoa que tem uma fé, que tem uma religião, ela tem menos desespero para enfrentar as problemáticas da vida, né? Ela tem um suporte maior, ela consegue ficar menos desesperada quando as situações da vida, e a gente está cheio disso, né? A gente não sabe o que vai nos acontecer amanhã. Então, as dificuldades estão aí o tempo inteiro. E a pessoa que tem fé, ela lida com as dificuldades com menos estresse. A dor existe, né? Na nossa vida, o Dalai Lama costuma falar isso, né? Que a vida aqui, nós não viemos aqui para brincar, passear, ficar em brancas nuvens, né? A vida é sofrimento. Nós temos que aprender a viver de alguma forma com menos sofrimento, né? Então, assim, a dor é inevitável. Nós estamos aqui para passar por diversas dores, né? Físicas, morais, emocionais, e aí vão, né? Uma série de coisas. Quando a gente pensa que resolveu alguma coisa, que conseguiu um certo patamar, já vem mais para trás, né? Tem uma médica, doutora Elizabeth Kluber-Ross, não sei se você já ouviu falar dela. Ela fez uns estudos sobre como preparar o paciente para morrer, né? Que era uma coisa que não se fazia antes. O paciente poder falar da sua dor, né?
E porque muitas vezes a pessoa está sofrendo numa cama lá, em condições de hospital, e em condições terríveis, e não consegue morrer. Porque às vezes ela precisa de alguém para falar da dor, ou de alguma pendência que ela deixou, né? Então é preciso que se escute o paciente terminal, né? Saber o que ele quer, os desejos. Bom, enfim, ela tem uma fala que eu acredito assim, que é muito importante. A vida é como uma escola. Quando a gente já passou, por exemplo, você passou o primeiro ano, né, já superou aquelas dificuldades, você vai para o outro. Então você vai aprender a superar outras dificuldades na vida. Então essa é uma questão básica e fundamental. Então nós precisamos aprender a ter mais fé. Fé na vida, fé em Deus, né? Na espiritualidade que está sempre nos ajudando. Muitas vezes os nossos anjos de guarda estão querendo nos ajudar, mas a gente não dá brecha para eles. A gente está tão focado, tão ansioso, tão desesperado que eles não podem interferir, né? Eles não podem pegar um objeto daqui e pôr para lá para a gente, mas eles podem nos intuir. Então, um bom preparo para o sono da noite, pedir a intuição, pedir orientação para a espiritualidade, isso é sempre muito importante, né? E é bom a gente estar falando aqui, porque o Dr. Harold Koenig, que é o maior estudioso a nível mundial, né, sobre a fé e a sua relação com a espiritualidade, ele fala assim, que a espiritualidade, né, espiritualidade é diferente de condição de religiosidade, tá? Diferença de espiritualidade e religiosidade. Porque a espiritualidade é a sua relação com o divino, com o transcendente, com Deus, com Alá, com quem, né, que está além da gente. E a religiosidade, a gente está falando da instituição. O centro espírita, a Igreja Católica, que tem, o centro procura não ter ter normas, ter dogmas, né? O centro não tem nada disso. Mas as instituições, de uma maneira geral, elas têm caminhos, regras, né? Que precisam ser seguidas. Então, de uma maneira geral, é isso. A espiritualidade é muito mais importante na nossa vida do que a religiosidade. Por quê? Não adianta eu vir ao centro espírita, aqui é segunda-feira, toda segunda-feira, ouvir palestra, receber passe. Saiu daqui, eu já saí brigando com a esposa, com o filho, com a sogra, com o sogro. Chego em casa, já chuto o balde. Então, essa é a questão. A espiritualidade é você ter essa vivência, essa relação com o transcendente, que não precisa ser necessariamente na casa espírita. A casa espírita ajuda, lógico, e como ajuda, né? Mas a gente precisa manter esse estado da alma. Orar de manhã, de tarde, à noite. Quando estiver muito sobrecarregado, várias vezes ao dia, né? É como medicamento, né? Quanto mais necessário a gente tiver necessitado, mais a gente precisa dele, né? Bom, nós estamos, hoje é dia 1º de setembro. Em abril de 2014, deste mesmo ano, nós tivemos, a nível de doutrina espírita, uma notícia fantástica. A comunidade científica mundial aceitou e recebeu estudos feitos pela Associação Médico Espírita de São Paulo, do Brasil, né? Do Brasil de uma maneira geral, a AME Brasil. Por quê? O que eles fizeram? Que pesquisas que foram feitas? Vocês já devem ter ouvido falar na série
do Chico Xavier e André Luiz, fala sobre a vida no mundo espiritual. Já ouviram falar desse livro? Missionários da Luz? Né? A série começa com o nosso lar. Né? O que foi feito? Uma equipe de pesquisadores estudou esse livro do André Luiz. O André Luiz, para quem não sabe, talvez tenha, não sei quem está vindo aqui pela primeira vez. Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Não? Já ouviu falar? Então, assim, só para situar, ele foi médico, né, na última encarnação. Esse livro, ele foi escrito em 1945, né? Veja quanto tempo atrás. O que esse grupo de pesquisadores fez? Estudou o livro, né? E, pelo menos em 2 capítulos, ali, ele traz contribuições científicas para a ciência de hoje, né? Que não existia à época, em 1945. Foi comparado com os estudos que existiam sobre a glândula pineal. Já ouviram falar da glândula pineal? Que se fala ser a glândula da mediunidade, né? A glândula que está colocada mais nessa região, mais para atrás, no nosso cérebro internamente. Ou seja, dos orientais, o terceiro olho, que eles marcam aqui, né? Já deve ter ouvido falar. Então, esta glândula, essa época, eu quando estudei nos bancos do curso ginasial e colegial, essa época, a gente estudava que a glândula, ela servia até a adolescência. E depois, assim, quem sabe ela morria, porque ela não tinha função nenhuma. Né? Isso eram os estudos que existiam. Então, se comparou com os estudos que existiam à época, 1945, quando foi, então, publicado o livro, né? Com o que existe agora sobre a glândula pineal. E se chegou à conclusão que Chico Xavier, através do André Luiz, trouxe uma contribuição, trouxe elementos a mais que foram reconhecidos, de estudo, que foram reconhecidos e publicados na revista de endocrinologia mundial. Percebe? Reconhecendo conhecimentos adquiridos por uma via não natural, assim como se conhece na sociedade, via mediúnica. Então, os conhecimentos via mediúnica sobre a glândula pineal estão atualizadíssimos, veja, de 1945 agora, e ainda ultrapassaram os estudos que foram feitos. Então, foi aceito pela comunidade médica, científica mundial. Então, isso foi um marco na história do Espiritismo, né? Reconhecer que se pode ter conhecimentos via mediúnica. Isso é extremamente importante. Nós, espíritas, já sabemos, através da mediunidade do Chico Xavier, até o quanto já se foi falado, até a justiça já reconheceu, né, questão de assassinato, que não foi aquela pessoa julgada por conta da mediunidade do Chico, né? Mas isso a nível de ciência mundial é extremamente importante para nós, né? É alguma coisa de alegria, né? De se festejar mesmo. E também, ainda nesse ano, né? Isso foi em abril, em maio deste ano, existiu um estudo de uma médica na USP, que ela estava tentando ver como que era, como que a nível social era o trabalho dos centros espíritas, né? Então, foi pesquisado 55 centros espíritas em São Paulo que estavam cadastrados via internet. E se queria saber que tipo de atendimento era oferecido, né, como isso era feito.
a nível de São Paulo, capital. E aí, felizmente, o que se constatou era basicamente o que nós vemos em todos os centros espíritas, né? Palestra, passe, água fluida, tratamentos espirituais, e felizmente não mais cirurgia mediúnica com corte, né? Isso foi importantíssimo. Mas isso tem alguma coisa importante para estar falando aqui, porque os 55 Centro Espírita de São Paulo atenderam um total de 60 mil pessoas mês. Vejam vocês. Olha a grande contribuição do atendimento espiritual a nível social, né? Que foi esse o objetivo da pesquisa da médica. Então, 60 mil atendimentos por mês, contrabalançando com o pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo, que teria, então, 30 mil atendimentos mês, e do HC, 16 a 19 mil atendimentos mês. Então, veja que importância, né? O quanto é importante o trabalho que se realiza em termos sociais a nível de centros espíritas, dos centros espíritas. Pegaram para a pesquisa Centro Espírita de São Paulo. Jung, que foi, você já deve ter ouvido falar, um médico vienense, psicanalista, neurologista, grande estudioso do psiquismo humano. Ele, inclusive as divergências dele dentro do campo científico, era porque ele voltava-se muito para a parte espiritual. E ele dizia que não existia cura se não tivesse um trabalho espiritual, cura do paciente, né? Nós todos, se não tivesse um trabalho espiritual. Que o caminho para a libertação de cada um está no autoconhecimento, sim, aliado ao trabalho que a pessoa faz em si mesmo a nível espiritual. Ou seja, ela tem que parar de pensar no aqui e agora, no comportamento humano, a relação que a gente vive só, e pensar que nós estamos sujeitos a um Deus, né? Nós não estamos aqui por acaso, estamos sujeitos a uma energia maior, né? E a ação da espiritualidade na nossa vida. Então, os estudos, continuando ainda a nível de pesquisa, eu gosto de mostrar a pesquisa para estar mostrando que a gente está embasado. A gente não está falando, olha, eu gostaria que fosse assim. Então, existe muito estudo em cima disso, né? Pesquisas realizadas e publicadas na revista Veja, de algum tempo atrás, também colocaram a seguinte questão. Pessoas que frequentam um templo religioso, nosso caso, a casa espírita, uma vez a semana, pelo menos, as pessoas têm uma probabilidade de viver 8 anos mais do que quem não frequenta nenhuma religião. Olha que interessante. Para mostrar a importância, né, da vida, da busca da vida espiritual. Outra pesquisa. Pegaram grupos de pessoas com mais de 65 anos e separaram em 2 grupos. Um grupo daqueles que tinham religiosidade, frequentavam lá um templo religioso, e outro grupo que não frequentava templo nenhum. Chegou-se à conclusão, e tiraram sangue, amostras de sangue dos 2 grupos, das pessoas ligadas aos 2 grupos. Os grupos que participavam de um grupo religioso tiveram níveis de interleucina C, que é
tipo a substância, né, que mostra a nossa imunidade muito maior, resistência muito maior do que aqueles que não frequentavam nenhuma religião. Tá? Então, isso para estar falando da importância da fé na nossa vida, da religiosidade na nossa vida. Em 1997, 98, foi feita uma outra pesquisa na cidade de São Paulo, capital, e nós tivemos oportunidade de estar lá um pouco depois, quando foi a pesquisadora mostrou o trabalho. Foi uma tese de mestrado da PUC, uma psicóloga chamada Cleide Canhadas. Ela apresentou, se transformou em livro, essa tese de mestrado dela, e o livro se chama A Eterna Busca da Cura. Mas muito importante, porque ela traz a história pessoal. Junto com a pesquisa que ela fez, é colocado todo um trabalho do problema pessoal, de vida, né, dela. Bom, o Centro Espírita que serviu de base para essa pesquisa, o Grupo Noel, não sei se aqui alguém já teve oportunidade de conhecer, é do Noel Rosa mesmo, sabe? Aquele compositor, ele é tipo mentor espiritual daquela casa, uma casa muito grande, atende muitas pessoas, inclusive eles fazem um trabalho social muito grande, porque tem uma parte que funciona como um centrinho, sabe? Ajuda. Tem médicos das diferentes especialidades, inclusive. A característica maior deste centro é receber mensagens de pessoas falecidas. Tá? Essa é a característica maior, embora tenha um trabalho extremamente diversificado. Né? E ela, então, como trabalhadora da casa, ela resolveu fazer essa pesquisa, porque a busca pela cura espiritual, né? Por que essa busca pela cura a nível de centro espírita? Veja, estava-se falando nós estamos falando de um centro como esse aqui. As pessoas têm condições, hoje em dia tem centrinho, postinho de saúde, tem SUS, tem convênios, então as pessoas têm acesso a diagnósticos, né? Tem acesso a exames, e aí ela estava... Por que a pessoa busca o centro por conta de buscar um tratamento espiritual, né? Então, a primeira questão que ela chegou é que, assim, muitas vezes a gente busca um médico, busca outro, e dificilmente o médico te vê como um ser total, né? O homem integral, corpo, mente, espírito, que é o que a doutrina espírita faz, né? Mas muitos, pela pesquisa que ela fez, se beneficiaram, sim, do tratamento espiritual. Porque aí eles dão lá uma série de passes, enfim, se faz o tratamento espiritual ali naquele centro também. Né? Bom, e aí ela queria saber também a cura espiritual. Por quem vocês acham que ela é feita? A cura espiritual. Ela é feita pelos espíritos? Uma pergunta. Né? Então, foi mais uma questão que ela perguntou. Quem é que é o responsável pela cura espiritual? Deus? Jesus? Os médiuns? E a gente? Como é que entra nisso? Tá? Quer dizer, lógico, evidentemente, que Deus ajuda, né? A espiritualidade nos ajuda, mas nós temos que ter um entendimento e um esclarecimento que nós precisamos nos ajudar, né? Então, a cura espiritual é a cura do espírito.
E não dos espíritos. Porque muitas vezes você vai a nível de centro espiritual buscar uma cura espiritual. Quer dizer, os espíritos vão me curar, né? E a questão não é bem assim. E aí, outra pergunta que ela fez, né? Então, por que muitas pessoas não têm atendido as suas preces? Por que será? Será que Deus não me ouviu? Como a gente escuta muito, né? Deus esqueceu de mim. Não é isso que a gente escuta? Quando está sofrendo muito, Deus esqueceu de mim. Os jovens têm mania de falar, joguei pedra na cruz, né? O jovem fala muito isso. Por que será? Por que será que muitas vezes a gente não tenha as preces atendidas? De repente, porque a dor ainda é necessária para que haja um crescimento e um entendimento maior daquelas pessoas. Né? Então, ainda, porque a dor ela é curativa. Então, ainda nós não aprendemos o que é necessário que se faça, né? Porque, como diz ela, como diz Jung, quando a gente tem um entendimento sobre a dor, sobre a doença, quando eu falo dor, gente, a gente está falando de problemas das mais variadas espécies, né? Quando a gente tem esse entendimento, a dor se vai. A pessoa tem uma aceitação maior da dor. E então a dor se vai. Ela tem um fortalecimento maior para enfrentar a doença e a dor. Né? Muitas vezes a gente vê isso com pessoas que estão até a nível de doente terminal. Né? E a dor se vai. Vocês já foram visitar pessoas que estão muito doentes? Quantas pessoas que estão lá super doentes e você vai lá e você pensa que você vai dar, ao contrário, né? Você recebe, não é? E outras que de uma cama domina e comanda toda uma família, todo mundo manda, desmanda, né? Veja. Então, quando a gente pensa assim, por que as preces não foram ouvidas? Porque é necessário mais trabalho interior, né? A espiritualidade está aí para nos ajudar sempre. Aí nós podemos, depois de colocado tudo isso, ela deu depoimento pessoal, né? Essa profissional que há alguns anos atrás ela tinha adquirido um câncer. E ficou assim foi muito sofrimento, imagina, uma pessoa jovem ainda, com filhos, uma vida pela frente. E ela procurou todos os tipos de ajuda. Tratamento médico, né? Medicina complementar, que a gente fala, alternativa, né? Psicoterapia, lógico, ela era psicóloga, e tratamento espiritual. Passado um certo tempo, ela conseguiu se curar. E foi assim, uma alegria, né? Ficou feliz da vida, era a trabalhadora dessa casa, que eu referi, o Grupo Noel. E, passado algum tempo, eis que um filho jovem, de 18 anos, apresentou câncer também. Embora toda a família impactada, eles chegaram à conclusão que, não, vamos passar, né, já tivemos um caminho percorrido, vamos passar por todos os lugares, fazer todos os tratamentos, inclusive espirituais, cirurgia espiritual, né? Tudo. E esse moço veio a óbito. Tá? Para desespero da família toda. Né? E ela disse que, assim, foi muito impactante. E queria entender por que ela ficou. E um moço jovem, ela devia ter uns 45, 50 anos, não sei. Não, acho que nem 50 anos. E esse filho jovem, de 18 anos, morreu.
Lembra que eu disse para vocês que a característica daquele centro era receber mensagens de pessoas já falecidas, né? E esse jovem veio então, pela mediunidade lá, trazer uma mensagem para a família, particularmente para a mãe, dizendo que agora sim ele estava liberto do câncer. Que ele precisou passar pela desencarnação para se libertar, né, daquelas mazelas do câncer. Então, a gente sabe que as doenças, de uma maneira geral, o câncer não vai escapar disso, são marcas que a gente traz de vidas passadas. De alguma forma, se a gente não adquiriu por algum problema maior, né, drogas, principalmente, e tantos outros complicadores, porque a grande busca das pessoas para o centro espírita, as pesquisas mostram, as pessoas vêm fazer tratamento espiritual por conta de drogas, né? O uso de drogas, ou delas, ou dos familiares. Falando nisso, deixa eu fazer uma propaganda. Lá no Francisco de Assis, às segundas-feiras, nós temos o trabalho de ajuda aos pacientes e aos familiares usuários de drogas, lícitas e ilícitas, né? Porque o álcool é uma grande droga, né? Terrível, traz danos terríveis para nós, mas é lícito, né? Então, lá tem esse trabalho, chama Desaate. Se vocês tiverem alguém, é só procurar a nossa casa às segundas-feiras, tipo 7 e pouco da noite, tá? Então, a grande busca para a cura nos centros espíritas é em cima disso, de tratamentos para drogas, a cura de drogas, né, abuso de drogas, tratamentos para doenças que muitas vezes a ciência não dá conta, né? Ou o paciente chega lá, doutor, eu tenho aí pouco tempo de vida, 2, 3 meses, o senhor falou, o que eu faço? O que eu faço agora? Como é que eu vou largar meu filho, minha família, né? O que me espera depois que eu morro? Percebe? Isso são questões que ficam na cabeça. E que, graças a Deus, a doutrina espírita, graças a essa bendita doutrina espírita, nós temos os subsídios. Por isso nós temos que estudar. Temos que estudar muito, abrir a nossa mente para as questões que nós temos. E aí, o meu marido difícil, o parente difícil, como é que é o problema de se relacionar? Como que eu posso viver melhor, né, com a minha família? Porque a gente sabe que família também, nós reencarnamos em grupos, né, em grupos familiares. E nós não estamos à toa nesses grupos. Hoje em dia, as pessoas casam assim e descasam com a maior, né, tranquilidade, né? Se não tinha um karma, adquiriu, né? Se tiver filho, é para sempre, né? Então, é complicado isso tudo, né? Não estamos nada falando contrário à separação. De repente, é mais importante separar do que se matar um ao outro, né? Então, vamos ver o que está acontecendo. Então, voltando lá à nossa irmã que perdeu o filho, a única consolação dela foi essa. A bendita notícia que o filho, então, agora estava muito bem. Porque ele se livrou daquelas marcas que ele tinha do passado. Muitas vezes a gente vem com algum comprometimento maior porque nós pedimos, né? A gente fala assim, nossa, mas por que isso? Então, uma das grandes questões que a doutrina espírita nos ensina é não revoltar, né? E aceitar os problemas de uma maneira geral que estão acontecendo com a gente, mas não aceitar e ficar de braço cruzado. É aceitar, como diz a Joana de Ângeles, com resignação dinâmica. Vamos trabalhar para reverter o quadro.
Isso é resignação dinâmica. Eu perdi o emprego, tudo bem, eu não vou ficar em casa só usufruindo o salário, auxílio-desemprego, né? E daí? Né? Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, vamos lá batalhar outro emprego. Vamos buscar, está difícil, mas vamos procurar. Então, isso é resignação dinâmica. Mas não vamos lá tentar brigar com o chefe, sei lá com quem, ficar revoltado. Não adianta nada, a situação já está estabelecida. Né? Então, vamos aceitar o já estabelecido e ver o que a gente pode fazer daqui para diante. Sempre com esperança no coração. Então, a doutrina de Jesus, que o Espiritismo, com muita categoria, né, trabalha em cima disso, dos ensinamentos de Jesus, se a gente seguisse os ensinamentos de Jesus, a gente estaria muito bem. Jesus veio no Sermão da Montanha trazer as regras para a gente não sofrer. Né? E muitas vezes a gente ainda não consegue seguir Jesus pela nossa ignorância, pela nossa falta de vontade de sair da nossa zona de conforto, né? De batalhar. É muito mais preferível ficar vendo a vida passar do que procurar nos aprimorar. O maior trabalho que nós podemos e melhor que nós podemos fazer é para nós mesmos. Porque se a gente se resgata e a gente está bem, a gente pode ajudar aquele que está junto. Se a gente não está bem, a gente não consegue dar a mão para aquele que está do outro lado. Né? Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Tudo está contido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? Então, vamos aprender, procurar de alguma forma ser mais tolerante, aprender a amar o outro como ele é, não como a gente gostaria que ele fosse, né? Vamos ter compaixão, perdoar, aprender a perdoar. É difícil perdoar, né? A gente fala, perdoa, mas não esqueço, né? Aqui vale, tempo já está esgotado, só contar uma historinha do Chico. O Chico tinha uma cachorra que ele gostava muito, né? E ela latia muito. E aí o Chico chegava a altas horas, e esse cachorro ficava lá sozinho, e enfim, e o Chico tinha que cuidar. E a vizinha achou que estava fazendo o maior favor para o Chico. Deu lá um veneno, matou o cachorro. Falou, o Chico vai ficar com um problema a menos sem esse cachorro, essa cachorrinha. Mas o Chico chorou, mas ele ficou magoado, muito magoado, muito magoado. E essa mágoa não passava, porque a alegria dele era aquela cachorrinha. Né? Aí chegou um dia o Emmanuel para ele e disse assim, Chico, aí conversou com ele, mas por quê? Mas olha, veja o que ela fez, era a alegria da minha vida. Mas olha aí, essa mágoa está trazendo manchas escuras no seu perispírito. Você precisa fazer alguma coisa para essa vizinha. Mas ela matou minha cachorra, o que eu vou fazer? Não, você vai dar um presente para ela. Mas não sei se eu consigo. Mas o Chico, uma alma como a dele, né, um espírito maravilhoso, foi lá com o parco dinheirinho que ele ganhava lá, no emprego dele, isso é lá no começo da vida dele, comprou uma máquina de costura para ela e ficou pagando durante muito tempo. Mas essa vizinha ficou tão feliz que não sabia mais o que fazer para agradar ele. E ele tirou aquela mágoa que ele tinha dentro do peito e ele ficou feliz. Imagina o que a gente faz quando alguém faz uma coisa que a gente não gosta, né? Isso é para pensar. Então, gente, muito obrigado pela oportunidade de trabalho. Que Jesus abençoe a todos, que vocês, todos nós, né, buscamos a paz,
a harmonia, a felicidade. Isso tudo está na paz interna, né? Nesse trabalho interior que a gente procura fazer para ter um pouco de felicidade na vida. Tá bom? Muita paz a todos, que Jesus os abençoe.